Glória a Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Diz assim a Sagrada Escritura: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou repetir: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O título da mensagem desta noite está nesse versículo, e o título da mensagem é: isto não vem de vós. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o 10, para ficar melhor contextualizado, amém? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, nesta noite, nessa mensagem, eu vou tratar de um assunto que para muitos é controverso, para mim não. Para muitos é motivo de grandes embates, de questões que levantam-se no meio dos catedráticos, dos acadêmicos, no meio dos teólogos, mas eu quero estar sempre buscando a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é muito simples, nós é que complicamos. Eu tenho uma frase que eu já falei em algumas mensagens, vou repetir nessa, desde já eu vou falar essa frase, que nós não temos duas coisas certas sobre o mesmo ponto, nós temos uma coisa certa sobre cada assunto, as demais nós não entendemos ou não compreendemos muito bem, porque nós precisamos entender diferenças entre erros doutrinários e heresias. Nem todo erro doutrinário é uma heresia, mas toda heresia ela combate contra a verdade do Evangelho. E algumas coisas, portanto, precisam ser esclarecidas, e elas vão sendo esclarecidas à medida que nós vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos buscando ao Senhor, vamos buscando ao Deus em oração, para nos fazer entender as verdades bíblicas, cristocêntricas, salvíficas, doutrinárias, das quais nós como igreja precisamos para viver de maneira a agradar ao Senhor. E quando eu olho para esse texto, e claro, objetivo, não está subjetivo, está objetivo, evidente, muito claro, o versículo que eu citei, a parte que eu citei, dizendo: isto não vem de vós. Isto não vem de vós é uma afirmação taxativa que dá todo entendimento que isso que não vem de vós vem de alguém. E o que é isso que não vem de vós? O que não vem de vós é a salvação. E se ela não vem de nós, quando Paulo fala não vem de vós, da igreja, dos salvos, ela vem de alguém, e ela vem de quem? Ela vem de Deus, porque está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, presente de Deus. Então, quando nós falamos dessa matéria teológica, conhecida como soteriologia, que é formada por duas palavras do grego, sotério, que é salvação, e logos, quer dizer palavra, princípio, início. Então soteriologia é o estudo da salvação, como a martiologia, por exemplo, é a doutrina do pecado, como pneumatologia ou paracletologia é o estudo, é a matéria, é a doutrina do Espírito Santo.
e assim por diante. Então nós olhamos para essa matéria, ou para esta palavra, ou para esse tema, salvação, e eu vejo que em muitas mentes, sem querer levar em questão Armínio, Jacobos, ou como é que chama? O irmão lá que, o calvinismo, sem querer levar para esse lado, Jean Calvin, sem querer levar a tomar essas duas linhas, porque as pessoas se dividem sempre em arminiano e calvinista, calvinista e arminiano. Ora, se eu defendo não, porque a palavra por si defende só, mas se eu estou esclarecido e apresento um ponto bíblico centrado, porque ele também fez isso lá alguns séculos atrás, eu sou daquela linha? Absolutamente. Já falei aqui em outra mensagem, vou repetir nessa também, não trago sobre mim taxativamente sobre ser esse ou ser aquele, não tem esses rótulos me dizendo. Não, alguém pode dizer, mas você é calvinista? De forma alguma. Mas você então é arminiano? Também de forma alguma. Então você o que é? Bíblico. E cada vez eu busco ser o mais bíblico possível para ensinar e para pregar de maneira bíblica, o quanto mais possível. Então quando nós olhamos para essa passagem bíblica, eu não posso entender que a salvação venha de mim, ou que venha de um profeta, ou que venha de um santo, ou que venha de uma religião, porque muitos, embora venham tendo uma caminhada, vem andando numa caminhada, e muitos desses estão nessa caminhada, mas não conhecem ainda o caminho, a verdade e a vida. Conhecem uma religião, mas não conhecem o Deus poderoso que salva. Conhece muitas vezes uma ideologia, conhece muitas vezes uma filosofia, mas não conhece verdade. E essa verdade precisa ser apresentada, explicada, para que as pessoas possam se nortear pela verdade do Evangelho, pela palavra de Deus. Então, observe só, que isso não vem de vós. Nada que eu faça, absolutamente nada que eu faça, vai me garantir ser salvo. Absolutamente nada. O que garante a salvação é Cristo Jesus. O que conduz, o que garante, o que nos dá dom, presente, é o Senhor. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então entenda que salvação é dom, é presente de Deus. Então eu vou tocar num assunto hoje, que eu já disse, para muitos é controverso, para mim é tranquilo. Para muitos é motivo de até mesmo virar a cara, brigar. Eu acho que se alguém não concorda num ponto, vocês podem ter uma frase que o irmão Célio falou quando ele chegou aqui no primeiro dia, que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Talvez você não tenha um entendimento como já tivemos, talvez eu não tenha um entendimento que você já teve, em algum ponto e no outro, mas eu quero trazer aqui contextualizado na palavra, com firmeza bíblica, sobre que a salvação vem do Senhor, a salvação é eterna, a salvação você não perde, e a salvação é gloriosa em Cristo Jesus. Eu já falei esses assuntos aqui em outras mensagens. Por exemplo, uma tão grande salvação, que foram 3 mensagens que eu preguei aqui. Mas esses temas, esses tópicos devem estar sempre se trazendo à memória, porque nós temos que glorificar a Deus. Quando eu falo que eu posso fazer alguma coisa para ser salvo, eu estou tirando a glória do Senhor. Agora, quando eu falo realmente eu preciso dele para ser o Salvador verdadeiramente na minha vida, aí então assim eu começo a de verdade glorificar a Deus e apresentar a Ele toda a honra e toda a glória, porque isto não vem de vós, é dom de Deus. Observe, alguém diz assim: olha, mas se uma pessoa está na igreja há muitos anos, ela perdeu a salvação e voltou e saiu, caiu, levantou, etc. E olha só que ilustração que é sempre feita, e eu quero fazê-la novamente aqui. Se uma pessoa fica na garagem da sua casa, ela tira o carro e ela fica na garagem 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, nem por isso ela vai se tornar um carro. Ela pode ficar ali 30 anos numa garagem, ela não vai se tornar um carro, ela vai continuar sendo uma pessoa. Para que ela se transforme num carro, ela vai ter que morrer e nascer de novo como um carro. Ela tem que deixar de existir como ser humano, mas isso só pode ser feito pelo poder de Deus. Bom, vai desaparecer aquela pessoa ali, e da essência que Deus deu a ela, vai fazer dela novamente um carro.
Aí tudo bem. Da mesma forma é o cristão, o homem de Deus, a mulher, o pecador. Não é porque ele está num templo, num lugar que cultua, que celebra ao Senhor, que ele é a igreja. Ele precisa morrer e nascer de novo, porque ele já está morto em pecados. Nós vamos falar isso agora aqui. Então ele tem que morrer para os pecados, nascer de novo, senão não vê o reino dos céus, ele não entra no reino de Deus e assim por diante. Observe. E vos vivificou estando vós mortos em ofensa. Ora, nós estávamos mortos, todos nós estávamos mortos em ofensa e pecado. Então como é que eu, morto em ofensa e pecado, vou dar um passo para Deus? Qual defunto que dá um passo? Nenhum. Isso aqui é para glorificar a Deus. Essa mensagem eu tenho comigo sempre na minha mente, que toda mensagem que eu prego, toda mensagem que eu pregar, ela tem essa intenção de glorificar a Deus, de glorificar a Deus. Em primeiro lugar, essa mensagem que eu estou pregando glorifica a Deus ou traz enfeite para o homem, traz confete para o homem, traz holofote para o pregador? É uma mensagem que dá glória a Deus ou uma mensagem que traz para mim ou para quaisquer que seja alguma bajulação ou alguma massagem no ego? Então, se a mensagem, primeiramente, ela tem que ser para a glória de Deus, depois para a edificação dos santos, a edificação da igreja, e também para a correção de todos aqueles que não estão entendendo, que estão em rebeldia, que não foram esclarecidos, e assim por diante. Então nós estamos mortos em ofensa, em pecado o homem é morto em ofensa, e ele necessita, carece que Deus haja na vida dele. Então quando nós estamos, como é que nós mortos em ofensa e pecado? E pior disso, olha só, em que noutro tempo, Paulo está falando para a igreja em Éfeso, o tempo agora é o tempo da igreja. Então vocês são a igreja, vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ouça bem, preste bem atenção no que Paulo fala nesse texto. Olha, nós já estávamos mortos em ofensa e pecado, mas ele nos vivificou. Agora, como nós somos vivificados, não vamos andar como andam os filhos da desobediência, porque os filhos da desobediência, eles andam eles andam no caminho, no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqueles que não estão em Cristo estão andando segundo o curso desse mundo, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Noutro tempo éramos assim, agora não. Mas noutro tempo, olha só o que aconteceu, entre os quais todos nós, está falando para a igreja, para mim, para você, entre os quais todos nós andávamos também nos desejos da nossa carne. Ora, mortos em ofensa e pecado, nós andávamos no desejo da nossa carne. Guarde bem isso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, que eram todos só pecado. Se você pegar o livro de Romanos capítulo 3 e começar a ler do versículo 1 a seguir, você vai ver uma listinha ali, do como nós éramos sem a graça do Senhor. Ali está uma listinha completa. E observe, e éramos por natureza, naturalmente, filhos da ira, como os outros também, porque andávamos assim, sem a direção, sem a graça, sem a misericórdia, sem andar com o Senhor. Aí vem aqui o versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Agora presta bem atenção, Deus na sua interna graça e misericórdia, sua bondade, soberania e riqueza, olhou para nós mortos em ofensas e pecados, pelo seu muito amor com que nos amou. Verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ora, Deus olhou ali defuntos, mortos em ofensa e pecado, mas pelo muito amor com que nos amou, porque nós só conseguimos entender e enxergar aqui, mas Deus é eterno. Para Deus o tempo não é como para nós, Deus sabe de todas as coisas, e eu não estou me referindo aqui à presciência, estou me referindo à soberania divina. Pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa e pecado, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí continua o versículo de número 6,
e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pessoas que andavam no segundo pensamento carnal, seguindo o desejo da carne, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. Mas Deus começa em Deus, principia em Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e nos alcançou. E quando ele faz isso, olha só, Ele nos ressuscita, ou seja, nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muitos ainda estão precisando dessa ressurreição, experimentar essa ressurreição. Muitos não vivem, não vivenciaram, não viveram e não estão desfrutando dessa ressurreição em Cristo Jesus. Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele graciosamente opera para a sua glória e para a sua honra essa salvação tão grande, tão soberana, tão maravilhosa e tão gloriosa, que no caminho, no curso do pecado, Ele nos alcançou e nos vivificou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas muitos ainda não experimentaram esta ressurreição, não vivenciaram isso. Isso que não vem do pregador, não vem do ministério, não vem do pastor, porque tem gente seguindo pastores achando que ele é o tal, ele é o que vai dar solução, e não é. Isso é feito no Senhor, Ele que é Deus, Ele que é glorificado. E quando eu prego uma mensagem como essa, tem tão somente essa intenção maior delas, de glorificar a Deus, de que todos glorifiquem o Senhor, sabendo que é Deus que nos alcançou, Deus que nos visitou com a salvação gloriosa em Cristo Jesus. Aleluias. Agora observe o versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Meu irmão, tudo está em Cristo. O amor e a graça de Deus em Cristo que nos alcançou através do sangue, da obra que Ele fez na cruz do Calvário. Nós temos que adorar e glorificar e exaltar a Cristo dia após dia, toda hora, todo momento, por causa dessa graça. Agora vem o versículo 8, que é onde está o título dessa mensagem: porque pela graça sois salvos. Graça, favor imerecido, mas muito mais do que isso, graça, um derramar do amor de Deus de uma maneira que nós não conseguimos compreender. Graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé, guarde isso. E isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, não vem da Bíblia cristã, não vem do pastor Alan, não vem do pastor Morgado, não vem de qualquer um outro que seja, nem de Paulo Júnior, nem de Paul Washer, nem nenhum outro. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, guarda isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Olha, eu sou salvo porque eu oro 3 vezes por dia. Eu sou salvo porque eu dou cesta básica para o pobre. Eu sou salvo porque eu socorro o vizinho que está aflito. Eu sou salvo porque eu faço bondade para os animais, para as criancinhas, para o idoso, para quem quer que seja. Eu sou salvo. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e falar: eu aceitei a Jesus por minha vontade, porque eu sou bom mesmo, eu quis dizer. Não. Eu vou provar biblicamente que isso nós temos que entender bem, que tudo começa em Deus, desenvolve em Deus e encerra em Deus, para a honra e para a glória dele. Porque nós temos que aprender que nós somos dependentes dele, e vamos aprender um pouco aqui hoje. Então nós andávamos num curso terrível, seguindo a potestade das trevas, andando no maligno, numa luta tremenda na carne ali, o pecado e tal, mas o Espírito Santo nos vivificou. Está escrito aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a minha função e a sua função é pregar. Deus deliberou isso para a igreja. Nós vamos anunciar o evangelho. Vai pregando, prega para o pecador, prega para o perdido pecado. Hoje tem uma paciente na sala de emergência que ela está lá já há uns 5, 6 dias, eu não sei direito, há vários dias, entubada, sedada. A doutora até diminuiu a sedação, ou parou até a sedação dela hoje, caquética. Se ela tiver 30 quilos é muito, toda cheia de ferido, toda machucadinha. E eu fui lá, a minha colega me chamou para olhar o soro que não estava pingando, que o acesso dela é muito difícil. E eu falei para ela assim: olha, ela está
mexer com ela, abrir o olhinho assim. Poxa, ela está aqui entre nós ainda. Aí eu falei para ela assim: você me dá 3 minutinhos para eu falar com ela? Claro, eu vou sair daqui, você fica com ela aqui 3 minutinhos. Porque é uma sala de emergência, nós não podemos usar muito tempo ali, chega todo tipo de problemas, de pessoas acidentadas, baleadas e tal. 3 minutinhos ela saiu. Eu cheguei nela e falei: fulano, falei o nome dela, não vou dizer aqui. Eu sou um servo do Senhor Jesus, eu quero te apresentar a Cristo Jesus. A senhora consegue me entender? Se a senhora me entende, por favor, mexa os seus olhos, que ela, até o piscar dela é muito lento. Se a senhora consegue me entender, se a senhora me ouve, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso pregar Jesus para você. A senhora me consegue entender? Ela mexeu o olhinho, bem de levezinho assim. Ui, meu Deus, glória a Deus. Aí eu preguei para ela o Evangelho e falei para ela: a senhora, no seu coração, confessa Cristo como seu Senhor, porque você não vai poder abrir a boca, até porque não tinha condição de falar, mas você confessa que Cristo é o seu Salvador, que pelo sangue derramado na cruz Ele lhe perdoa de todos os seus pecados. Se a senhora confessa e acredita nisso, me dá um sinal. Eu sei que esse sinal é exterior, muitas vezes, né? Levante a mão e vem à frente. Eu sei que isso daí, muitas vezes não é nada, mas lá dentro acontece. Quando acontece lá dentro, sim. Mas naquele momento ali, eu falei com ela, e ela mexeu os olhinhos, e aquilo me deu uma alegria muito grande, de saber que não é porque eu fiz, não é porque ela piscou os olhos, mas é porque Deus amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Aleluia. Observe só o que diz o livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora vamos seguindo aqui, ó. Olha só o versículo 17 e o 18, 19 por diante. Vamos lendo aqui alguns versículos. Olha só o que diz João 3, 17 agora a seguir. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. E aí continua aqui o versículo, uma apresentação de que a salvação vem do Senhor e os homens a rejeitam. Mas por que eles rejeitam? Porque estão mortos de ofensa e pecado. Mas como é que alguém que está morto de ofensa e pecado não rejeita? É porque Deus age nele. E porque Deus age num e no outro, não sei. Eu não sei. Eu sei que existe algo que nós não conseguimos entender, e que fica aquela briga lá de eleição, predestinação, com nossa, como é que fala? Nossa responsabilidade e soberania divina. Existe um Deus que age em nós, e Ele sabe, soberanamente Ele sabe. E algumas pessoas falam sobre presciência, e outros não gostam desse termo. Não é presciência, é eleição. E começa aquela briga de novo, e Armínio e Calvino: não é presciência, não é eleição, não é presciência. Aí começam os 5 pontos. O que é certo é: Deus sabe os salvos, quantidade que serão. Deus sabe que nem todos vão estar em Cristo. E Deus sabe muito bem aqueles que estão servindo Ele na igreja de verdade e aqueles que não estão. Pronto, acabou. Romanos 10, 9. É o texto que até eu citei aqui agora há pouco, que fala que se nós cremos de todo o coração e confessarmos o Senhor, nós seremos salvos. Mas existe uma forma de ser salvo, é pela graça, por meio da fé. Mas observe, Romanos 10, 9. Olha só o que diz. Oh meu Deus, está aqui. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Paulo está mostrando o seguinte: acontece lá dentro e você vai externar. É isso que Paulo está dizendo assim, você confia, você crê lá dentro e vai externar isso com a sua vida, e vai ter convicção de dizer que o Senhor Jesus é o seu Salvador. Observe só, João 10, Evangelho, vamos lá. João capítulo 10, verso 25 e 26.
João capítulo 10, diz assim: respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Aqui no embate com os fariseus, o Senhor estava explicando: olha, vocês não conseguem acreditar em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e vocês não conseguem me seguir porque vocês não são minhas ovelhas. Ora, isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Eu tenho certeza que os mais antigos aqui na caminhada, que já evangelizaram, já tiveram essa alegria de anunciar a Cristo para alguém, e viram que tem pessoas que não recebem o Evangelho, mas de forma alguma. Não é, irmão Sérgio? Você prega toda a palavra, o plano da salvação, a misericórdia, a riqueza da misericórdia, a graça, o amor, a cruz, o que ele fez, fala do inferno, fala da condenação. Ele faz assim: ah, tá bom, dá de ombro e vai embora. Deus sabe que aquilo ali, para muitas linhas, presciência de Deus, sabe que ele não vai ser salvo. Para outras linhas, é que ele não é eleito. Para outras linhas, é que ele não foi predestinado. Eu sei de uma coisa, eu tenho uma convicção que dessas muitas vezes eu não gosto de externar para dogmatizar, porque muitos irmãos às vezes ficam: poxa, ele pensa assim e tal. Eu acredito piamente que a salvação vem do Senhor e que o salvo não perde sua salvação, mas o salvo, ele vai dar fruto digno de arrependimento. Isso é ponto, que eu vou explicar daqui a pouquinho mais também. Observe só, João capítulo 5, verso 24. Capítulo 5 de João, verso 24 e 25. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Foi o que Paulo falou: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Porque vai ouvir a palavra. Mas como é que um morto vai ouvir se ele é morto? Pela ação de Deus. É Deus que age em nosso coração, para abrir nosso coração. Olha, a mensagem vem assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lançada a rede. E as pessoas ouvem aquilo, mas quando Deus fala no íntimo, no coração, e é o Espírito Santo que faz isso, o pregador pode ser eloquente, pode falar aramaico, pode falar hebraico, pode falar grego e tudo mais, e saber de homilética, e saber de hermenêutica, de exegese, de todo quanto é tipo de coisa. Ele pode pregar 1h30, 2, 3, 4 horas e nada acontece. Mas vem o servo do Senhor, prega aquela mensagem, o Espírito Santo dirige ela, e aquela mensagem entra, e ele ali é tocado pela palavra, e então Deus o traz a salvação. Eu vou dizer mais isso daqui a pouquinho. João capítulo 5, 25 agora. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É o que o texto está dizendo: aqueles que ouviram o Evangelho vão receber vida, aqueles que ouvirem a palavra vão receber vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar de monergismo e sinergismo. Talvez eu já tenha falado alguma coisinha aqui, mas eu vou dizer um pouquinho mais agora. Monergismo vem de uma força, sinergismo de duas forças agindo. Tem uma linha teológica que ela é sinergista: Deus faz e você faz sua parte. Eu vou falar que nós fazemos nossa parte também, mas não para ser salvo. Mas eu vou falar que nós temos a nossa responsabilidade. E isso não é calvinismo, isso é Bíblia. Então Deus, sinergismo, Deus chama, aí você fala: ah, eu quero Deus. Bom, eu não quero Deus. Ah, eu quero Deus. Não, eu quero Deus. Não, hoje eu quero Deus. Pronto. Aí é duas forças. São duas forças. Monergismo, uma força. Deus age, ponto. Porque muitas pessoas pensam assim: olha, então você é calvinista mesmo. Porque lá no calvinismo, nos 5 pontos, um dos pontos do calvinismo é que é a graça irresistível, que você não resiste à graça de Deus. Aí eu lhe pergunto, irmã Fátima, e eu vou fazer a mesma pergunta para mim e vou respondê-la: quando o Espírito Santo falou no seu coração, você aguentou? Quando foi para você vir para o Senhor, você aguentou? Você veio, não veio? Você podia até não estar querendo, mas você não veio. Bom, sério, você sempre conta aqui o seu testemunho. Quando você foi lá, que o pregador usou até o seu nome, aqui tem o seu nome, né, Dionísio e tal, em Atos 17, você não aguentou e se quebrantou diante do Senhor. Não foi assim? Meus irmãos,
Num dado momento, o Espírito Santo ali, minha família não, porque meu pai era da Espírita, minha mãe era simpatizante do Evangelho, mas não fui criado num berço evangélico, num lar evangélico. Já contei isso aqui algumas vezes. Mas numa ocasião, depois que meu pai, porque com 12 anos meu pai teve derrame cerebral, desde os 12 anos eu lido com pessoas acamadas, cadeirantes, etc. Então com 12 anos meu pai teve derrame, com 14 anos minha mãe morreu. Ele ficou da cadeira de roda ainda, mais 7 anos, por 7 anos. E eu fui morar com a minha irmã, porque era menor de idade, e eles estavam congregando, começaram a congregar numa igreja de Assembleia de Deus, e aí, logo eu gostava muito de rock, de heavy metal, Iron Maiden, AC/DC, e esses bichos todos aí. Aí eles ali pregando, eu via aquilo, eu já tinha ali, já vinha desejando do Evangelho, mas não sabia, moço novo. Quando um dia meu cunhado comprava muitos livros, comprava sempre muitos livros. Aí chegou um livro que ele não comprou, e eu fui falar com a minha irmã. Falei, olha, esse livro aqui eu não comprei. Ué, eu vi minha listinha aqui, tem o livro A, B, C, D, tal, CPAD. Comprava muito CPAD. Mas esse livro aqui eu não comprei. Ué, você comprou? Ela falou, não. Mas veio no meio aqui esse livro aqui, A Mensagem Oculta do Rock. Lá no meu coração eu sabia, esse livro é para eu ler. Que eu sempre gostei de ler. E fui ler aquele livro. O Espírito Santo trabalhando em mim. E eu não queria, eu não quero. Quando chegou o momento, não teve como. Eu tive que render ao Senhor. Em um dado momento eu quis parar, em outro momento eu não quis, eu parei, eu fiz coisa errada, e eu falei, não quero mais saber. O Espírito Santo moveu-se dentro de mim de uma forma tremenda, gloriosa, que eu não pude resistir, porque Ele é o Senhor. Eu louvo a Deus, porque vem do Senhor a salvação, é dele que vem a salvação. Então em Jonas capítulo 2 verso 9 diz, do Senhor vem a salvação. Mas eu não me arrependo, nós não estamos pregando constantemente aqui. E eu sempre falo que a mensagem é arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Não estou sempre falando isso. Mas é essa a mensagem. Porque se não houver arrependimento, não vai haver ressurreição com Cristo, como nós estamos lendo aqui em Efésios. E não vamos estar assentados em lugares celestiais, como Efésios também nos diz. Então, como que é isso? Eu estou dizendo que tudo começa em Deus, desenvolve em Deus e encerra em Deus. Deus é o Senhor da salvação. Observe Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 31. Observe. Depois leia tudo antes, tudo depois, para você ter maior contexto. Deus com sua destra, eu vou ler o 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Para dar a Israel o arrependimento. Alguns podem dizer, não, para dar a Israel a oportunidade de arrepender. Mas o texto está dizendo, para dar a Israel o arrependimento. Olha só, Atos 11, 18, pertinho aí. Atos 11, 18. Olha só, vou ler o 17, 18. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, aqui é o contexto onde Paulo, ou melhor, Pedro, está dizendo por que ele foi na casa de Cornélio, no capítulo 10, pregar aos gentios e etc, etc. Leia em casa depois. Mas aqui está escrito, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Até o arrependimento que nos dá é o Senhor. Ele que move nós, vivifica. Aí eu consigo me arrepender dos meus pecados. Por isso eu vou frisar o que eu falei agora há pouco. Tem pessoas que não vivenciaram essa ressurreição em Cristo ainda. E não se voltam contra o pecado. E existem algumas linhas que usam aquela frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Observe, preste atenção. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, irmão, não é salvo para sempre.
Aí outro fala assim: não, já que é salvo para sempre, então eu vou viver de qualquer jeito. Já levantei a mão, aceitei Jesus, fui lá na frente, o pastor orou por mim, colocou óleo na minha cabeça, fez uma carteirinha para mim, então eu posso beber, fumar, ir trocar de mulher cada 15 dias, ir para boate, ir para balada, fazer tudo o que eu quiser. Não, nunca ele foi salvo. Porque um que foi ressuscitado em Cristo, vivificado por Cristo, arrependido porque o Espírito Santo agiu nele para ele ver que ele é um pecador, se ele desejar o pecado da mesma maneira que ele vivia antes, andava nos pensamentos, no desejo da carne e no curso do principado das potestades do ar, se ele quer viver como antes, ele nunca experimentou a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo nos faz ter nojo do pecado. A salvação em Cristo, a ressurreição em Cristo nos faz enojados do pecado. Nós não pecamos porque nós somos pecadores, porque a nossa natureza é caída, mas no momento que nós somos ressuscitados com Cristo e assentados nas regiões celestiais, a nossa posição ela muda, nós estamos em Cristo. Mas nós pecamos, claro, erramos, podemos até falhar, podemos, mas não vamos ficar no pecado, viver no pecado e amar e deliciar-nos no pecado, absolutamente não, de forma alguma. Olha só, Romanos 2,4, olha aí, Romanos 2,4, olha só o que diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Quem nos leva a nos arrepender, quem nos leva a entender e a nos arrepender? Eu me arrependo dos pecados, mas o Espírito Santo que age em mim, é Deus que age em mim. Quando nós, olha para cá um pouquinho só, meu irmão, quando você, depois de servir ao Senhor, depois de convertido ao Senhor, está aqui servindo a Deus, congregando há 10 anos, sei lá quanto tempo, e você pensa ou fala, ou age de alguma forma, na hora, meu Deus, dói em nós, porque nós não podemos machucar, ferir o Espírito Santo, nós não queremos magoar a Deus, nós buscamos uma maneira de viver e agradar ao Senhor. Eu entendo que essa mensagem vai trazer talvez na mente de muitos assim: quer dizer que então, já que eu sou salvo, posso? Não. Se você pensa que é salvo e pode viver de qualquer jeito, você nunca experimentou a salvação em Cristo Jesus. Quem experimentou o poder da ressurreição em Cristo, o poder da salvação, da graça de Deus, que Deus agiu em nós, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, quem experimentou, ele quer quanto mais distância do pecado. Ele não quer chegar-se a Deus por medo do inferno, ele quer chegar-se a Deus pelo prazer da pessoa, da presença, da glória de sentir-se no colo do Pai. Essa é a grande verdade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, olha aí, 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 e o verso 26. 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 e verso 26. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias, exaltado seja o nosso Salvador, Ele é nosso Salvador. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Eu acho que é 1 Timóteo, espera aí, acho que eu marquei errado aqui. 1 Timóteo 2, não, é 2 não. Oh meu Deus, será que eu marquei errado, Jesus? Eu sou mestre nisso, viu? Escreva aqui, depois eu no meu iPad aqui, meu irmão. E o servo do Senhor, não é, marquei errado alguma coisa. Ah, meu Deus, 1 Timóteo. Bom, me perdi aqui, me perdoe, meu querido, né? Sou um servo de Deus e comete falhas, mas eu vou ver se eu acho aqui. Não é. Bom, deixa. Mas esses 3 versículos que eu citei, Atos 5:31, Atos 11:18, Romanos 2:4, deixa para nós bem claro que nós temos de Deus graciosamente essa chamada ao arrependimento, graciosamente, e nós temos que andar nele e andar sobre essa graça de modo a agradar ao Senhor e viver diante dele para o louvor da sua glória. Queridos, eu sempre estou falando que começa em Deus, desenvolve em Deus e encerra em Deus. Olha só o que diz Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é o que opera em nós. Nós não somos a sua igreja, Ele não nos salvou, Ele não nos buscou. Deus é o que opera em nós.
tanto o querer como o efetuar. É Deus que faz isso, segundo a sua boa vontade. Segundo a boa vontade de Deus, é Ele que age, é Ele que opera em nós. Você está entendendo porque eu estou dizendo isso? Para nós glorificarmos a Deus por essa salvação que Ele nos concede, salvação ímpar. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Olha só o que diz Judas. Judas é um capítulo só. Judas, verso 1 e 1. É 1, né? Capítulo 1, verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Algumas versões falam preservados. Não sei se a sua fala preservado, né? A minha fala conservados. Conservado e preservado. Conservado, Ele salvou, Ele preserva e Ele sustenta a salvação. Aí nós olhamos aqui para o versículo 20 e o 24. Aí mesmo em Judas. De 20 a 24. De 20 a 25, vai. Mas vós, amados, vós igreja, vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. A salvação vem do Senhor. Eu vou edificar a minha fé em oração, em busca da palavra, em comunhão com os santos, em busca do entendimento do Senhor, né? Orando no Espírito. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Aqui está dizendo, mas sou eu que me conservo. Conservai-vos no amor de Deus, ou seja, não permita que coisas que, pecado, pensamentos, lascívia, glutonaria, venha te tirar desse amor. Não é perder a salvação, é aborrecer ao Senhor. Essa é a grande verdade. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aqui vem, e apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ou seja, salvai como? Se Cristo Salvador. É nossa função de ir atrás do que está fraco, que está perdido, que está cambaleando, que está com os joelhos trôpegos, e anunciar e falar, olha, porque quem vai agir, quem vai convencer é o Espírito Santo. Está bem claro lá em João 16, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Verso de número 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, presta bem atenção nisso, para aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Agora e para todo sempre. Guardou isso? Agora e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 1 e 6. Olha aí. Filipenses capítulo 1, verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses 1 e o verso 6. Cadê o verso 6? Está aqui. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meu irmão, a salvação é um ato ímpar. Santificação, ela é paulatina, ela vai crescendo. Com o passar do tempo, você vai amadurecendo. Você vai amadurecendo na fé, vai entendendo a fé, vai compreendendo essas grandes e soberanas verdades que precisamos ensinar. Precisamos glorificar a Deus com a salvação que Ele nos fez. Eu falei aqui naquela mensagem, uma tamanho de salvação, e vou repetir aqui, olha. Você pede a sua salvação, se você é salvo, ora, depende de quem te salvou. Se foi Buda, você vai perder, porque Buda não salva ninguém. Se for Kardec, vai perder, porque Kardec não salva ninguém. Mas se foi Jesus que te salvou, você está salvo, guardado, conservado, preservado, e você vai dar frutos desta grande obra. Porque um que é salvo em Cristo não vive no mundão, não vive mundanismo, não abraça a coisa das trevas. Ele vive para glorificar, para exaltar e para honrar o Senhor. Ele pode até tropeçar, mas não fica caído, porque o Senhor vai levantar para o louvor da sua glória.
Louvado seja o nome do Senhor, porque é o Senhor que nos salva. Ah, se dependesse das nossas obras, se dependesse de nossas obras, não vem de vós, diz ali, isto não vem de vós, e não vem de obra alguma, para que ninguém se glorie. Isaías 42, versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outros, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Ninguém vai roubar a glória do Senhor, muito menos na salvação. Do Senhor vem a salvação, aleluia, glórias a Deus. E eu vou pregar a plenos pulmões, seja aqui em praça pública, onde tiver que pregar, do Senhor vem a salvação. E quando Deus age em nós, Ele nos quebranta e nos faz entender que Ele é o Senhor que perdoa os pecados e dá-nos condições de nos arrependemos, de conhecer, de cair em si. Ah, como o filho pródigo, ele caiu em si, caiu porque o Senhor agiu. Nós entendemos, meu Deus, eu não posso ficar aqui mais. Eu tive um tempo parado, não queria mais saber de nada. De repente eu comecei a pegar um violão, comecei a cantar, tocar. O Espírito Santo agiu em mim de uma forma assim, acabou, não tem mais jeito, me rendi e estive quedado aos pés do Senhor para servir. Estou servindo para a honra e glória do seu nome, e quero servir até o arrebatamento da igreja, ou até minha morte, até o último dia da minha vida, seja ela no arrebatamento ou o encontro com o Senhor antes. Observe, eu vou ler aqui um texto que extremamente é debatido e que é também controverso. Repito, alguns defendem uma linha, outros defendem outra linha, e eu vou dizer de novo: não temos duas verdades sobre o mesmo, não temos duas verdades sobre o mesmo ponto. Nós temos uma verdade sobre todo ponto, sobre todos os pontos, uma só verdade. O detalhe é que às vezes nós não entendemos. Por exemplo, você se lembra? Eu me lembro que quando eu era pré-tribulacionista, eu entendi daquele jeito. Eu estava meditando nisso, eu fui entender o seguinte: na verdade, eu não era pré, eu fui colocado ali no meio e o povo era assim, eu só que não entendi algumas coisas. Ah, mas é assim que falam. Só que vai estudando, vai buscando, vai orando, vai estudando, vai buscando, vai orando, o Espírito Santo abre o entendimento. Aí hoje eu entendi que o Senhor voltará, conforme eu falei em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e outras mais passagens, que a igreja vai passar pela grande tribulação e depois o Senhor vem. Logo depois das aflições daquele dia, nós vamos ver o sinal do Filho do Homem e assim por diante. Da mesma forma que muitos que estão me ouvindo aqui e que depois vão me ouvir na internet, no meu canal no YouTube, eles vão ouvir assim: peraí, mas eu também era pré e agora eu sou pós. Por que eu era e agora eu sou? Não, você não era. Você foi esclarecido de um ponto, por isso você, entendendo, você toma uma posição. Por exemplo, uma pessoa que acredita que quem salva é Padre Cícero, outro que quem salva é Buda, ele acredita, mas no momento que ele é ministrado o Evangelho para ele vê a verdade, recebe a verdade, ele vai esquecer isso. Opa, então tem uma verdade que é soberana, que é o Senhor. E eu vou ler aqui no livro de Romanos, capítulo 8. Eu disse que essa mensagem ia gerar algumas coisas. Romanos, capítulo 8, verso de número 28. E sabemos que todas as coisas, a seguir, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, algumas versões, decreto. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Ponto. Esse ponto aqui é o calcanhar de Aquiles de muitos. E agora? Isso aqui é um ponto que o calvinismo pega e faz dele ali mesmo firme e forte. A igreja reformada, a igreja da reforma, usou esse texto aqui. Já aqueles que têm uma linha arminiana, não é bem assim. Deus predestinou a igreja. Então quem entra na igreja é predestinado, quem está fora da igreja não é predestinado. Mas só entra na igreja quem é salvo, e só entra na igreja quem é chamado. Você entendeu? Então é um ponto difícil. Mas eu achei um estudo interessante, assim, uma frase sobre cada um desses pontos, que aquele que ele predestinou, esse texto que eu li, nem sei onde também, refere-se à eternidade passada. Chamou e justificou, eternidade presente.
glorificou, eternidade futura. Porque na verdade aqui não fala glorificará, fala glorificou. Porque nós teremos o corpo de glória, e essa glória em Cristo já desde aqui. Por quê? Porque na mente de Deus, aqueles que são salvos, Ele sabe quem vai ter o corpo de glória, quem vai estar no arrebatamento, Ele sabe exatamente, Ele sabe. Por isso do Senhor vem a salvação. E esse ponto aqui é para muitos controversos. Ora, mas o texto diz que ele predestinou, porque os que dantes conheceu, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, mas para ser conforme a imagem de seu Filho. Mas o que é ser a imagem do Filho? Nós não lemos que Ele nos salvou em Cristo Jesus, que tudo é de Cristo. Então está aqui: Ele nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. Muitos não, eu não aceito isso. Isso aí não é bem assim. Bom, o que é certo é que Deus chamou, justificou, e os que chamou, predestinou, aliás, predestinou, Ele chamou, Ele justificou e glorificou. É o que está escrito aqui. Nós temos que entender o contexto, e o contexto é graça. Então, pastor, agora você vai pregar predestinação e eleição, etc. Eu estou dizendo firmemente que a salvação vem do Senhor. Firmemente nisso. Mas é a nossa parte. Bom, alguém diz que soberania divina, ou eleição, e também nossa responsabilidade, é como um trilho de um trem, né? Paralelos, que vão no se encontram. Só lá na frente do horizonte que eles se encontram. Na eternidade nós vamos ter muitas respostas, meus irmãos. Eu lhe pergunto: na sua família, todo mundo crente, tem alguém lá que não é? De jeito nenhum. Na sua família tem alguém que você já pregou, ou que já pregou, seu pai, sua mãe, todo mundo. 10 irmãos, 9, mas um não, de jeito nenhum. E bateu a cacholeta, foi para a eternidade e não confessou Jesus. Pastor, mas a última hora é agora. Então nós temos nossa responsabilidade evidente. Mas não é Deus que nos... Não é Deus que nos dá o arrependimento? Do Senhor não vem a salvação? Mas então como é que nós não somos salvos por obra, mas nós vamos ser condenados por nossas obras. E aí? Irmãos, eu vou dizer uma grande verdade. Tem muita gente teologando por aí umas bobagens que não tem tamanho. Tem respostas que os maiores mestres dessa terra não vão lhe dar satisfatoriamente, e que a melhor resposta é dizer: não sei. Eu com 8 anos, eu sentava numa pedra que tem até hoje, onde era a casa do meu pai. Eu sentava lá com 8, 9 anos de idade e ficava pensando em algumas coisas. De onde veio Deus? Com 8 anos. Por que Deus criou Lúcifer, Satanás? Por que Deus... E nós perguntamos ainda hoje, por que Deus fez o homem? Aliás, por que Deus pôs aquela árvore no jardim sabendo que o homem ia pecar? Porque Deus sabia. Não sabia? Sabia. Por que Deus criou Satanás, ou Lúcifer no caso, né? Que depois... o querubim, alguém lá, um ser que depois ia cair. Ele não sabia? Sabia. Por que Ele fez? Sabendo que Ele ia atormentar, ia ser o que é e tal. Deus é soberano. Quando eu entendi que eu tinha que colocar todo o conhecimento teológico, doutrinário, tudo debaixo da soberania divina, começou a ficar melhor para mim. Porque tem coisas que não vão te dar resposta, meu irmão. Tem coisa que o maior profeta, pregador, seja lá o que for, ele não vai te dar uma resposta. A melhor resposta é: eu não sei. Na eternidade o Senhor vai nos responder. Agora, eu lhe pergunto ainda: na sua casa não tem alguém que todo mundo é crente, todo mundo canta, ele não. E que mesmo assim ele partiu e não é salvo. Mas nós temos essa responsabilidade. Olha aí, Romanos 2, verso 13. Vamos correr um pouquinho aqui. Romanos 2, 13. Romanos 2, 13. Olha o que diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui começa o seguinte: os que ouvem a lei, eles não são justos, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então nós temos essa parte, nós temos que praticar a palavra. Mas se torna um pouco complicado isso também, porque como é que eu vou praticar uma coisa que a única pessoa que conseguiu praticar de verdade, de fato, foi Cristo Jesus?
A lei, ela apresentava 318 preceitos, dos quais uns eram somente para levitas e sacerdotes, outros eram só para sacerdotes, outros eram para a nação em geral. E Cristo, quando veio, quando aquilo que lhe cabia, ele cumpriu cabalmente. Gálatas 4, verso 4: vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele cumpriu toda a lei, tanto que lá no Gólgota ele disse: está consumado. Então nós observamos isso daí. Vamos lá, Tito 2,10. Já vou explicar isso aqui de Romanos. Tito 2,10. Corre lá na frente. Tito capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a bondade e lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ora, nós temos que mostrar e apresentar uma forma de ser ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então nós temos uma responsabilidade de cumprir com a doutrina, de viver a doutrina, de estar na doutrina, mas a doutrina de Deus, nem do homem, nem do demônio, a doutrina do Senhor, que muitos desprezam e não querem mais. Há 2 dias atrás eu fiquei até mal no meu plantão. Os irmãos que têm amizade comigo lá no WhatsApp, eu comentei com eles, eu tenho um grupo no WhatsApp de meus amigos, e eu fiquei falando: Senhor, me ajuda, porque olha, está doendo no meu coração esse desprezo com a palavra, um desprezo com a palavra que não tem tamanho. Olha aí, Tiago 2,10 agora. Tiago 2,10. Corre aí, vamos lá na frente. Tiago capítulo 2. Aqui na Bíblia não tem Tiago, não é possível. Versículo 2, capítulo 2 e versículo 10. E esse desprezo, meus irmãos, com a palavra, esse desprezo com a verdade, esse desprezo com a mensagem, esse desprezo com a palavra do Senhor, é algo que já vem tomando assim proporções há anos, há décadas, há muito tempo, e tem tirado muitos da igreja, ou melhor, tem tirado muito da visão da igreja, de ser a igreja verdadeira, poderosa e agraciada pelo Senhor, com virtude e poder do céu. Olha só, 2,10 de Tiago: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Lembra lá de Romanos 2,13? Que aquele que cumprir a lei, ele vai ser justificado. Mas aqui está dizendo assim, você tem que cumprir toda a lei. Se referindo à lei mosaica, se você não cumprisse todinha ela, 100% dela, tá, beleza, senão não valia. Nós temos a lei do Espírito de vida hoje, a lei da graça, vamos dizer assim. Mas tem preceitos aqui na palavra que nós temos que observar. Mas eu lhe pergunto, nós conseguimos observar tudo que está escrito ali? Não. Mas como é que nós conseguimos então ser salvos? Pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você consegue amar o seu próximo de verdade? Fala para mim. Você consegue falar, dar uma face para outro bater? Você consegue mesmo? Você consegue mesmo repudiar filmes e fotos e imagens que vão desagradar o Senhor, e você sabe do que eu estou falando? Você consegue mesmo? Você consegue de verdade, de fato, perdoar, não sentir ódio? Você consegue de fato? Mas como então nós somos salvos? Pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo por que é dom de Deus? Porque de nós mesmos não conseguimos. Observe Gálatas 3,10. Olha só o que diz lá em Gálatas, antes de Efésios. Gálatas 3,10. Observe: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas estas coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las, referindo-se à lei de Moisés. Se você está na lei, você está debaixo de maldição. Agora, se está na lei do Espírito, da graça, beleza, consegue fazer tudo. Nós pecamos, nós falhamos, nós conseguimos? Não. Então, se for por essas obras, nós não vamos ser salvos, porque nós somos falhos. Então não é por obras, é pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Observe, se nós observarmos muitas e muitas passagens, nós vamos entender que do Senhor vem a salvação. Olha só, eu vou ter que parar aqui, porque meu tempo já foi.
Mas eu tenho muita coisa para falar ainda. Eu tenho muita coisa para falar. E eu sei que já estão aqui já há 1 hora me ouvindo falar. Para eu concluir, eu vou levar mais 1 hora. Se vocês falarem amém, eu fico. Estou desde as 5h30 acordado. Trabalhei 12 horas no plantão. Se vocês falarem assim, eba, eu fico. Aleluia. Vou deixar para quinta-feira para concluir essa mensagem. Porque eu quero falar sobre operar, perseverar, preservar. Vou falar várias coisas aqui, irmãos. E nós vamos entender que isso não vem de nós, isso vem do Senhor. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.